Boa noite, meus irmãos. Desculpem, vocês vão ter que me ouvir, hein? Mas, brincadeiras à parte, uma grande alegria para mim, essa oportunidade que o Portal da Luz, né, essa casa tão abençoada para mim, onde eu tenho a oportunidade de estudar, de aprender sobre a doutrina espírita e falar com os irmãos sobre a doutrina, falar sobre o Evangelho de Jesus, né? E para hoje, eu convido os irmãos para a nossa reflexão sobre o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título Não coloqueis a candeia sob o alqueire. Para a gente começar a falar sobre esse capítulo, os irmãos sabem o significado de candeia, de alqueire? Alguém saberia falar? O que seria uma candeia? Candeia é uma espécie de lamparina, né? Ela tem um pavio que é alimentado por óleo. Então é uma espécie de lamparina, né? Que ela ilumina todo um ambiente. E alqueire, naquela época de Jesus, significava uma cesta grande para carregar grãos de cereais. Então, não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. No sentido literal, seria a gente não colocar uma lamparina, ou, pensando numa vela, pode ser, debaixo de um vaso, por exemplo, ou de algum recipiente que possa limitar com que essa luz dessa candeia, dessa vela, dessa lamparina, ela se espalhe por todo um ambiente. E eu começo, meus irmãos, citando duas passagens do Evangelho, uma em Mateus e outra em Lucas. E eu vou pedir a permissão para ler essas duas passagens para a gente começar a nossa reflexão. Então, está lá em Mateus capítulo 5, versículo 15, quando Jesus diz assim: não se acende uma candeia para colocar sobre o alqueire, mas a colocam sobre um candeeiro, a fim de que ela clareie todos aqueles que estão na casa. E em Lucas, Jesus diz mais: não há ninguém que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a coloque sobre uma cama, mas a põe sobre um candeeiro, a fim de que aqueles que entrem vejam a luz. Porque não há nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de oculto que não deva ser conhecido ou aparecer publicamente. Isso está em Lucas, capítulo 16, versículos 16 a 17. Então, meus irmãos, com essas duas passagens, eu começo a nossa reflexão de hoje, desta noite. Com essas duas passagens, a gente pode compreender várias coisas, né? Primeiramente, que nada ficará oculto. A verdade, em algum momento, vai aparecer. Cedo ou tarde, vai aparecer. Quer a gente queira ou não. Tá? Inclusive, a nossa verdade interior, o nosso despertar para a realidade espiritual, ela vai acontecer em algum momento. Para algumas pessoas, esse despertar é mais cedo. Para outras, um pouquinho mais tarde. Para uns, pode ser nesta encarnação. Para outros, pode ser numa outra encarnação. Mas, cedo ou tarde, esse despertar interior vai
todos nós teremos. Então, essa passagem nos diz o seguinte, que por mais que a gente ainda esteja envolto pela escuridão, pelo nevoeiro, né, pelas más vibrações, das nossas más tendências, dos nossos próprios erros, das nossas escolhas não muito boas, das nossas ilusões. Tudo isso a gente vai, em algum momento, procurar pela luz. A gente vai sair dessa escuridão e a gente vai procurar pela luz. Então, essa passagem me diz... Quando eu estava lendo essa passagem, eu fiquei pensando, é verdade, né? Às vezes a gente reluta, né? Em reconhecer em nós mesmos o que a gente precisa fazer, o que a gente precisa mudar em nós. A gente sabe o que a gente precisa, muitas vezes a gente sabe, mas a gente persiste ainda no erro, a gente ainda persiste ali, cometendo o mesmo erro e retornando sempre de encarnação em encarnação e muitas vezes caindo no mesmo erro. Até o momento que a gente vai cansar de sofrer e vai cansar realmente de ter realmente que voltar para a gente conseguir sair desse ciclo de reencarnações e a gente realmente conquistar uma felicidade, né? Conquistar uma paz interior, que a doutrina ela nos ensina, que o Evangelho de Jesus nos ensina. Então, em algum momento a gente vai cansar, tá? Porque Jesus, ele diz, vós sois a luz do mundo. Todos nós somos a luz do mundo. Nós somos centelhas divinas. Todos nós somos filhos de Deus, filhos desse Pai que nos ama infinitamente, que nos dá infinitas oportunidades para o nosso aprendizado, para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso progresso. Além disso, meus irmãos, a gente fica pensando aqui, eu, na verdade, fiquei pensando aqui, que muitas vezes Jesus, ele não era compreendido, ou ele falava por meio de parábolas com as pessoas para quem ele estava pregando, inclusive para os seus apóstolos. E os seus apóstolos chegaram a perguntar para ele, mestre, por que fala por parábolas? E Jesus respondeu que ele falava por parábolas porque era a forma com que as pessoas, naquele momento, poderiam compreender a sua mensagem. Porque por mais que elas estivessem ouvindo o que o mestre falava, realmente elas não estavam escutando o que o mestre falava. Não estavam compreendendo, interiorizando o que o mestre falava. Então ele tinha que usar uma linguagem, de certa forma, mais pedagógica para aquelas pessoas. Como um bom professor, um bom mestre. Como eles ensinam seus alunos. E a gente não vai na escola lá, quando a gente é criança, a gente tem o nosso professor que nos ensina a tabuada, vamos dar um exemplo na matemática, ele nos ensina lá a tabuada, e quando a gente vai
progredindo na escola, né? Vai chegando mais para o colégio, para o ensino médio, a gente vai aprendendo coisas mais complexas. E muitas vezes o nosso professor ou professora tem que utilizar de exemplos do dia a dia, tem que usar de técnicas para fazer com que os seus alunos compreendam a lição. Então Jesus, ele utilizava-se de parábolas para que os seus apóstolos e para as pessoas daquele momento compreendessem a sua lição. Porque naquele momento era a forma com que elas poderiam compreender. E ele não revelou tudo. Porque se ele revelasse tudo, toda a sua doutrina, todos os seus ensinamentos, muitos ali não acreditariam ou não entenderiam, não faria nenhum sentido. Porque para algumas pessoas, uma luz muito forte ofusca, né? Vamos pensar assim, não é para algumas pessoas, para todos nós, né? Se a gente olha para a luz, uma luz muito forte, ela ofusca. Então, o conhecimento que o Mestre nos trouxe há 2000 anos, ele é um grande conhecimento, mas ele não poderia dar esse conhecimento todo naquele momento. Porque muitos ali não tinham condições ainda de compreensão. Como ainda não temos, né? Depois de 2000 anos, ainda a gente não compreendeu ainda a mensagem de Jesus. Mas ele pode ter falado por parábolas, mas a sua mensagem foi incisiva em 2 pontos. Quando ele fala que para a gente chegar até o reino de Deus, a gente precisaria o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, que depois ele modificou. Ele falou, amar ao próximo como eu vos amei, como eu vos amo. E quando eu amo o meu próximo, isso está implícito que eu tenho que praticar a caridade. E a caridade é o quê? Benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e o perdão das ofensas. Não só isso, a humildade de coração. Sermos humildes. Deixarmos para trás todo o orgulho e o egoísmo, que são as chagas da humanidade. Então o mestre ele pode ter falado por parábola, sim, em ideias muitas vezes mais abstratas, mas ele foi incisivo quando ele falou que para nós chegarmos até o reino de Deus, até o reino dos céus, a gente tem que fazer essas 2 coisinhas: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como eu vos amo. Então, e aí, por mais que tenha sido muito bem explicado isso, mas será que ainda a gente compreende essa mensagem? Será que ainda a gente realmente pratica isso? Ou será que ainda a gente tem ainda o lado material muito forte? O egoísmo? Será que a gente aí realmente já consegue fazer tudo isso? Despretensiosamente? Mas calma, tudo bem. Como eu falei inicialmente, é a verdade, é o despertar. E cada um tem seu tempo. Cada um tem o seu tempo. Não se compare, a gente não deve se comparar com o outro. Cada um tem o seu tempo. Cada um tem um processo evolutivo, cada um está num estágio evolutivo diferente. Então, calma. Sim,
temos sim que nos melhorar. Buscar realmente nos melhorar. Mas façamos isso, certos de que somos ali aprendizes, que estamos aprendendo. Que como um bom professor que Jesus é, ele nos ensina as lições e ele nos dá todas as oportunidades para que a gente realmente consiga passar na prova, né? Fazer bem, aprender a lição. Então, meus irmãos, os ensinamentos que Jesus trouxe na época foram ele utilizou a forma com que ele falou com as pessoas ali, foi a forma com que as pessoas poderiam compreender a sua mensagem. E ele não falou tudo, né? Porque cada coisa deve vir a seu tempo. Da mesma forma que aquele grão, né, semeado fora da época não frutifica. E na natureza nada dá salto. A gente vai lá, planta a semente, aduba, né, rega todo dia, né? Aí vem a chuva que é uma bênção. E aí, assim, a sementinha está ali, mas ela não vai se transformar numa grande árvore, uma planta, da noite para o dia, né? E aos poucos. Então, que a gente tenha realmente essa consciência de que ninguém aqui vai virar santo da noite para o dia. Ninguém aqui, não é isso. Mas que isso não nos impeça, então, de buscar o nosso melhor. Que a gente realmente dê um passinho de cada dia. Vamos lá, vamos para frente. O importante é a gente continuar em frente. E trabalhar. Trabalhar no bem. Né? Esse é o sentido dessa luz que Jesus se refere. Como eu disse anteriormente, nós somos centelhas divinas. Somos a luz do mundo, como o mestre disse. Só que essa luz, ela não pode ficar num ambiente fechadinho ali e não iluminar uma casa, por exemplo. Então, com todo o potencial que nós temos, todas as oportunidades que nós temos, e todos nós temos oportunidades de servir. Com todas as oportunidades que nós temos que realmente expandir essa luz. Ah, mas como que eu posso fazer isso? O trabalho. Onde quer que a gente... Qualquer trabalho que a gente exerça, que a gente faça, qualquer trabalho no bem é digno. Qualquer trabalho é digno. Com que realmente a gente coloque a nossa energia naquilo, coloque o nosso amor, o nosso afeto, a nossa disciplina. E aqui no portal nós temos várias oportunidades de trabalho no bem. Várias oportunidades. Um deles, por exemplo, a visita no asilo. De domingo, para ficar algumas horinhas lá. Horinhas que assim são preciosas. Tanto para eles que estão lá, os idosos, mas também para a gente. Então, olha que oportunidade da gente ser a luz do mundo. Estar junto com os idosos lá no asilo, 2 horinhas, cantando, conversando, falando de Jesus, falando do Evangelho, falando uma palavra amiga. Isso é um exemplo. Tem quantos exemplos nós podemos ser úteis para alguém?
Então, como eu estava falando, no nosso ambiente familiar, podemos também ser a luz do mundo, ser exemplo para os nossos filhos, ser exemplo para nossa esposa, para o nosso marido, para os nossos pais. Então, temos infinitas oportunidades de fazer com que essa luz se expanda. E a doutrina espírita, ela tem menos de 200 anos aí, né, com o Livro dos Espíritos, né, que foi em 1857, né, que Kardec fez a codificação. A doutrina espírita, ela nos traz luz sobre muitos pontos, muitas vezes pontos não compreendidos. Vou dar um exemplo. Reencarnação é um princípio da doutrina espírita. Ela explica muito bem pra gente por que um nasce aqui no Brasil, outro nasce no Japão, por que um nasce numa comunidade, por que outro nasce num bairro rico, por que um tem oportunidade de estudar, o outro não tem, por que um passa tanta necessidade material, o outro não passa, tem tudo com muita facilidade. E se a gente não compreender, não pensar na reencarnação, a gente vai pensar que Deus é injusto. Que Deus não é justo. Oxe, por quê? Duas pessoas nessa vida tão diferentes, em ambientes tão diferentes, em vidas tão diferentes. E a reencarnação, ela explica isso, que Deus não tem nada de injusto. Deus é justo, é muito justo. E a reencarnação, ela nos explica isso. Então, a doutrina espírita, ela trouxe uma luz para muitos pontos que não foram muito bem compreendidos. Mas, ainda assim, os espíritos não revelaram toda a doutrina ainda. Porque eles estão colocando a candeia debaixo do alqueire? Não. Não é isso. Muitas vezes somos nós que fazemos isso. Nós que, eu sei tal coisa, eu não vou compartilhar meu conhecimento com o meu amigo aqui, porque, se eu compartilhar, ele vai saber mais que eu. Ixi, aí vão falar que ele está sabendo mais que eu vou perder meu posto do mais inteligente, do que sabe mais. É assim, geralmente é por egoísmo nosso, do homem. A espiritualidade, ela simplesmente não passou todo o conhecimento por realmente prudência ainda. Porque ainda nós não temos ainda condições de compreender. Mas a gente está caminhando. Vejam, por exemplo, a ciência. Hoje, antigamente, a ciência e a fé eram antagônicas. Uma desacreditava a outra. E hoje, com a doutrina espírita, a fé e a ciência, elas caminham juntas. Tanto que a doutrina, ela nos ensina uma fé raciocinada. Não é uma fé cega. É uma fé realmente que eu tenho que pensar, que eu tenho que interrogar, que eu tenho que ter dúvidas realmente e buscar respostas. E estudar. E vejam a ciência, o quanto que nós já evoluímos nos vários campos da ciência, da descoberta de vacinas, de medicamentos. Vejam, e tudo isso é à toa? Não, foi por providência divina, foi porque Deus permitiu, devido
ao progresso moral da humanidade. Então, conforme a gente vai tendo progresso moral, adquirindo conhecimento, a gente vai realmente tendo esse progresso na ciência. Então, a doutrina espírita, ela casou a ciência com a fé. Elas não são mais antagônicas. Porém, irmãos, ainda assim, há pessoas, irmãos nossos, que ainda estão completamente alheios a qualquer realidade fora da matéria. Podem até pensar, ter um pensamento sobre Deus, mas ainda isso não desperta neles, nessas pessoas, o desejo realmente da mudança, de buscar realmente a mudança, o despertar espiritual. E Jesus disse para os seus apóstolos que para essas pessoas, no momento que eles forem pregar, forem falar sobre o Evangelho, sobre a mensagem do Cristo, sobre a doutrina do Cristo, que eles não perdessem tempo naquele momento com essas pessoas, mas sim com as ovelhas desgarradas de meu Pai. Ou seja, aquelas pessoas realmente necessitadas de uma palavra consoladora, necessitadas de um ombro amigo, de um abraço, de um afeto, que buscassem aquelas pessoas que realmente gostariam de ver, mas realmente não conseguiam, mas queriam ver. Então, Jesus disse: vá primeiro a essas pessoas, não aqueles que ainda têm muito a fazer. Vá primeiro para aquelas pessoas que a gente já tem o terreno já preparado. Aí depois a gente vai para aquelas pessoas que ainda a gente tem que preparar tudo. Que naquela época Jesus se referia aos gentios. E por que Jesus escolheu a sua mensagem inicialmente para os judeus naquela época? Porque o povo judeu era o único povo que era monoteísta, que acreditava num Deus único. E tinha também a lei de Moisés. Então o terreno já estava preparado. Era muito mais fácil, realmente, para ele espalhar a sua mensagem, espalhar a luz. Ao passo que outros povos naquela época seria muito mais difícil. E aí a luz ofuscaria ao invés de nortear aqueles povos. E trazendo para os dias atuais, nós podemos também pensar nisso. Nós somos a luz do mundo, nós somos centelhas divinas. Mas a gente não deve provocar aquele irmão ou entrar em atrito com aquele irmão que ainda está realmente muito apegado à matéria, que não teve esse despertar. Não devemos. Devemos deixar ele no tempo dele. E sim, levar a nossa mensagem para aquelas pessoas que realmente já buscam por ele, né? E nós espíritas é engraçado, né? Muitas vezes a gente vai num ambiente de trabalho e fala: você é espírita? Nossa, como que é? Me fala um pouquinho do espiritismo, eu tenho muita curiosidade. Olha uma grande oportunidade da gente falar da doutrina.
Então, meus irmãos, a gente não deve ser aquele que vai, em qualquer lugar, vai falar sobre o evangelho. Não. Mas se a gente realmente for perguntado, questionado sobre a doutrina espírita, nós devemos sim falar, explicar, conversar. Estamos espalhando essa luz em todo um ambiente. Ocorre também, meus irmãos, com a mediunidade, que é um dos princípios da doutrina espírita também, a comunicabilidade, né, entre o plano espiritual e o nosso plano, o plano material. E o recurso que é utilizado é a mediunidade. E eu digo que todos nós somos médiums, temos essa faculdade, porque ela é uma disposição orgânica nossa, como a gente ouvir, como a gente ver, todos nós. Logicamente, algumas pessoas têm a mediunidade ostensiva, né? Outras têm vários tipos de mediunidade, né? Outros têm a mediunidade da escrita também. Porém, muitos acham que a mediunidade é algo que Deus... é um privilégio que Deus deu para alguns. E muitos se perguntam, mas por que Deus deu a mediunidade para alguma pessoa que não a merece? E aí nós temos que recorrer aqui à doutrina, ao estudo da doutrina. Primeiramente, a gente tem que entender que a mediunidade, ela não é um privilégio. Ela pode ser, é um instrumento que Deus dá para nós, né, para a gente realmente, primeiramente, se modificar internamente e trabalhar para o próximo. Então a mediunidade em si ela é neutra. A gente pode fazer uso dela para o bem ou para o mal. E Deus muitas vezes dá a mediunidade para aquelas pessoas realmente que precisam dela para se melhorarem. É uma ferramenta que o Pai nos dá para realmente a gente se melhorar. É uma oportunidade de redenção e de trabalho no bem, de servir ao próximo, se bem utilizada. E também uma oportunidade de reforma íntima. Porque o bom médium é aquele que ele não vai reclamar, ele vai agradecer a Deus, ele vai contemplar toda a criação do Pai, ele vai se alimentar melhor, ele vai procurar ter uma vida regrada. Então é uma oportunidade para aquela pessoa, realmente, para ela se melhorar. Então não é um privilégio. É uma oportunidade para que ela realmente espalhe essa mensagem, a doutrina espírita. Espalhe a doutrina de Jesus. Porque como eu falei inicialmente, né? Um dos princípios da doutrina é essa comunicabilidade. Muitos irmãos nossos desencarnados necessitam daquele auxílio de um irmão encarnado, de um médium. Necessitam daquele choque anímico da matéria. Então vejam a oportunidade que é dada a um irmão, a uma pessoa, para que ela se melhore e ajude. Olha, uma baita oportunidade também de trabalho no bem, de servir. Mas, vejam, não é um dom, não é um privilégio. Então, Jesus fala que Deus dá
muitas vezes, algo para aqueles que estão realmente doentes. Os doentes que vão ao médico, não as pessoas que estão bem. Então, Deus muitas vezes dá recursos, isso para todos nós. Recursos para que a gente realmente possa se melhorar, que a gente possa trabalhar, agir no bem. E quanta gente, meus irmãos, tem tantas oportunidades de agir no bem e não agem. Por preguiça, por comodismo. Quantos irmãos? E por fim, meus irmãos, esse capítulo eu achei muito interessante, porque ele começa lá falando da escuridão em que muitas vezes nós nos encontramos, e ao final do capítulo a gente chega na coragem da fé. Ou seja, que a fé que carregamos dentro de nós seja realmente aquela que nos faz suportar todas as dificuldades da nossa vida e também sermos a luz do mundo. Então, nós saímos lá da escuridão e vamos caminhando até sermos exemplos, testemunhas de Deus, de Jesus, testemunhas de Cristo, testemunhando os seus ensinamentos, testemunhando a sua doutrina, suportando as dificuldades com um sorriso no rosto, com otimismo, agradecendo a Deus pelas dificuldades, agradecendo a Deus sempre, não reclamando, ajudando, servindo. Então, achei muito interessante esse caminho percorrido. E saímos da escuridão quando ainda estamos não compreendendo a verdade, e aí chegamos à compreensão da verdade, de modo que nós sejamos realmente o Evangelho vivo, o exemplo vivo do Evangelho de Jesus para os outros, para os nossos irmãos. E para finalizar, meus irmãos, eu gostaria de ler, peço a licença de ler, bem curtinho, esse livro, Fonte Viva. Ele foi psicografado pelo Chico e pelo Espírito Emmanuel. E aí no capítulo 81, A Candeia Viva. E eu vou ler rapidinho para vocês, que eu achei muito bonito. Muitos aprendizes interpretaram semelhantes palavras do mestre como apelo à pregação sistemática e desvairaram-se com veementes discursos em toda parte. Outros admitiram que o Senhor lhes impunha a obrigação de violentar os vizinhos, utilizando-se de propaganda compulsória da crença, segundo o ponto de vista que lhes é particular. Em verdade, o sermão edificante e o auxílio fraterno são indispensáveis na extensão dos benefícios divinos da fé. Sem a palavra, é quase impossível a distribuição do conhecimento. Sem o amparo, irmão, a fraternidade não se concretizará no mundo. A assertiva de Jesus, todavia, atinge mais além. Atentemos para o símbolo da candeia. A claridade na lâmpada consome força ou combustível. Sem o sacrifício da energia ou do óleo, não há luz. Para nós,
Aqui, o material de manutenção é a possibilidade, o recurso, a vida. Nossa existência é a candeia viva. É um erro lamentável despender nossas forças sem proveito para ninguém, sob a medida de nosso egoísmo, de nossa vaidade ou de nossa limitação pessoal. Coloquemos nossas possibilidades ao dispor dos semelhantes. Ninguém deve amealhar as vantagens da experiência terrestre somente para si. Cada espírito provisoriamente encarnado no círculo humano goza de imensas prerrogativas quanto à difusão do bem, se persevera na observância do amor universal. Prega, pois, as revelações do alto, fazendo-as mais formosas e brilhantes em teus lábios. Insta com parentes e amigos para que aceitem as verdades imperecíveis. Mas não ouvides que a candeia viva da iluminação espiritual é a perfeita imagem de ti mesmo. Transforma as tuas energias em bondade e compreensão redentoras para toda a gente, gastando para isso o óleo de tua boa vontade, na renúncia e no sacrifício. E a tua vida em Cristo passará realmente a brilhar. Então, meus irmãos, achei muito lindo esse capítulo aqui do Fonte Viva. E convido os irmãos a ler. E também a ler o capítulo 24, que é um capítulo que assim, me tocou bastante, né? Me fez refletir muitas coisas. E eu agradeço aos irmãos pela oportunidade de estar aqui, mais uma vez, de refletir com vocês. E desejo a todos uma boa noite e até uma próxima. Obrigado.